Olá. Gênesis 5, versículo 3. E Adão viveu 130 anos e gerou filhos e filhas, à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. Foram todos os dias que Adão viveu, 930 anos, e morreu. Meus irmãos, a morte realmente entrou na nossa vida depois da queda de Adão. Nós vemos na genealogia de Adão os homens que viveram 130, 180 anos, 960 anos ou 180 anos e morreram. A morte entrou na nossa vida como um vírus. Ela foi decretada contra nós. Deus decretou a morte. Adão viveu todos esses anos, mas na verdade ele já estava morto. No dia que Deus disse: no dia que comer desse fruto, você morrerá. É como aquele homem que foi morto na Indonésia, acusado de tráfico de entorpecentes. Antes da sua execução, ele passou um tempo no patíbulo e aguardando a sua morte, até que foi executado. É como nós estamos vivos por adiamento, mas a morte verdadeiramente já foi decretada contra nós, a menos que você encontre um substituto na pessoa de Cristo. Através do pecado de Adão, que trouxe a morte física, não só a morte física, mas também a segunda morte, que é a morte espiritual. E depois, a pior de todas, que é a consumação das duas primeiras, que é a morte eterna, que é a separação do homem de Deus, para que nunca mais ele veja a Deus. Mas, lendo a genealogia, no versículo 24 do mesmo capítulo, diz a palavra de Deus que Enoque andou com Deus e não apareceu mais, porquanto Deus o tomou para si. Ainda há esperança, irmãos. Enoque vivia no meio de uma geração promíscua, uma geração pecadora, onde o pecado foi ganhando força, mas ele andou com Deus. Meu irmão, você ainda pode fugir da segunda e da terceira morte, ou até mesmo da morte física, se o Senhor voltar antes. Tenha certeza de uma coisa, que Jesus, ele recebe pecadores. Essa era a acusação dos judeus, que ele recebia pecadores e publicanos e comia com eles. Cristo recebe pecadores. Essa é a sua especialidade, receber pecadores. Não importa qual grau de pecado você tenha cometido, qual o tamanho da sua iniquidade, quão negros sejam os seus pecados, Cristo recebe pecadores e come com eles. A mesa está posta. Você só precisa andar com Deus, buscar a Cristo, e Ele te salvará de todas as mortes, te salvará da morte, te dará vida eterna. E seu nome não vai estar escrito em nenhuma genealogia humana, e sim na genealogia de Deus, que é eterna, e andou com Deus e não morreu, mas passou da morte para a vida e viveu eternamente. Paz.